vez eu vou falar dos estudos que Deus me usou para levar a mensagem para você. Dando estudo, eu já dei estudo, continuando a dar o estudo de Gênesis, eu parei no capítulo 6, a corrupção do gênero humano, e Deus anuncia o dilúvio. Eu estou lendo cada capítulo, o que tiver, como eu li no 6 aqui, o que tem no capítulo 6, a corrupção do gênero humano, e Deus anunciou o dilúvio. Eu falei sobre isso, agora hoje eu vou falar no capítulo 7, que é Noé e sua família entram na arca e Deus anuncia o dilúvio. Diz assim a palavra do Senhor. Continuando o estudo do livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, os 5 livros escritos por Moisés do Velho Testamento, diz a palavra do Senhor, como eu já falei, o Pentateuco ou a Torá. Diz assim no capítulo 7, Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, Deus falando para Noé. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração perversa. Deus disse para Noé, entra Noé na arca, você e sua família, porque você tem sido justo perante Deus, né, perante essa geração perversa, diz a palavra do Senhor. Continuando. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e a fêmea. Mas dos animais imundos um par, um macho e fêmea. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da sua espécie da terra exterminarei todos os seres viventes. Deus disse ali, amado irmão, amado ímpio, Deus deu a instrução para Noé, diz a palavra do Senhor, que ele disse que ele ia exterminar todo ser humano da face da terra, assim como os animais. Mas antes dele fazer isso, ele, como eu li no capítulo 6, que Deus deu ordem para Noé como fazer o barco. E a arca dali, o barco, que é a arca, aonde entrou Noé, seus 3 filhos, suas 3 esposas dos seus filhos e a esposa de Noé. Diz a palavra do Senhor, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Diz a palavra do Senhor, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, suas 3 esposas, esposa de cada filho, a esposa de Noé e Noé, diz a palavra do Senhor. Continuando aqui no 5, e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. Diz a palavra do Senhor, e ali Noé ele fez, ali tudo que Deus falou para ele, dando as instruções para Noé, ele ouviu a Deus, porque ele era um homem totalmente dependente de Deus. E diz a palavra do Senhor, Deus deu as instruções para ele, e ali os seus filhos junto com Noé construíram ali aquela arca, e Deus disse que a água ia passar 40 dias e 40 noites. Na extremidade, todos os seres que fiz, exterminarei todos os seres que eu fiz. Ali Deus, o coração, eu posso imaginar como não estava o coração de Deus, porque foi Deus que criou a humanidade. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, e ali ele viu que o homem vivia só. Ali fez o homem adormecer, e da costela tirou a sua esposa, que foi o que? A sua companheira. E ali daquele lugar onde ele tirou ali da costela de Noé, ali ele da onde ele tirou da costela de Adão, ali fez Adão ali adormecer, tirou uma costela, e diz a palavra do Senhor que ali a costela de Adão ele tampou com carne, e diz a palavra do Senhor que Deus ele fez com tanto carinho Adão, e logo após a sua varoa, diz a palavra do Senhor, que não foi prazer de Deus querer ver a humanidade perecendo, ver a humanidade sofrendo, mas
Mas muitas das vezes o homem ele sofre por as suas escolhas, a mulher sofre por causa das suas escolhas, o jovem sofre por causa das suas escolhas, o adolescente sofre por causa da sua escolha. Não é prazer de Deus que nenhum de nós venha perecer, mas por causa das escolhas leva o caminho onde é ao inferno, o caminho que conduz ao inferno. Diz a palavra do Senhor, e diz a palavra do Senhor, Deus deu as instruções tudo para Noé. E ali quando foi para Deus anunciou o dilúvio, Noé tinha, a palavra de Deus fala 600 anos, que diz aqui em capítulo 7, versículo 6, o que diz aqui, ó. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Como eu acabei de falar, tinha 600 anos Noé quando ele derramou o dilúvio sobre a terra. E continuando mais adiante, Deus disse para Noé, dos animais limpos, dos animais imundos e das aves e todo réptil, tudo aquilo ele tinha que colocar dentro da arca, um casal, um macho e uma fêmea. Entraram, pois, Noé na arca, 2 em 2, macho e fêmea, como lhe ordenou Deus. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Tudo aquilo que Deus falou para Noé se cumpriu. Deus falou para Noé colocar 2 casal, um macho e uma fêmea. E olha que Noé já era um homem, já com idade avançada. 600 anos, não existe hoje em dia ser humano com essa idade. Ele já era um homem de idade avançada, mas mesmo assim ele fazia a vontade de Deus. E tudo aquilo que Deus mandava a Noé, ele obedecia a Deus. Por isso que ele foi grandemente abençoado na face da terra enquanto ele viveu. Continuando. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Depois de 7 dias, quando Noé entrou para dentro da arca com as suas esposas, com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas 3 esposas, ali depois de 7 dias que eles entraram para dentro da arca, e diz a palavra do Senhor que aquela arca, ela foi, que era a arca do dilúvio, aquela porta fechou com a mão do próprio Deus. Diz a palavra do Senhor que mais adiante aqui eu vou mostrar para você, foi Deus que trancou aquela arca ali, fechou aquela porta. Por mais que Noé ouvisse o grito ali do povo, queresse abrir a porta da arca, ele não podia abrir, porque ela foi fechada com a mão do próprio Deus. E no tempo de Deus ia ser aberta pela mão também do próprio Deus. Diz a palavra do Senhor, continuando. E houve, nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas mulheres, e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa, entrou na arca, diz a palavra do Senhor. Mas aqui adiante no 16 diz assim, era macho e fêmea, o que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta, como eu acabei de dizer aqui no capítulo 7, versículo 16. E o Senhor fechou a porta. Então, por mais que Noé sentisse aquela dor no coração de ver o povo clamando, me ajuda, Noé, abre a porta, nos tira dessa inundação, nós vamos morrer. Ele não podia fazer nada, como aqui no capítulo 7, versículo 16. E o Senhor fechou a porta após eles. Quem é após ele? Aqueles que ficaram pelo lado de fora, não tiveram salvação, pereceu toda a espécie de ser humano e de animais também, o que ficou. Porque por causa da desobediência do homem, diz a palavra do Senhor. E eu vou falar aqui um pouquinho também no capítulo 7, que eu acabei de dizer, Noé e sua família entram na arca. Agora eu vou falar o dilúvio, que ainda é no capítulo 7. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra a arca. Porém,
vogava sobre as águas, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo dos céus. Por mais, eu posso se dizer, como a palavra está dizendo aqui no 19, que havia todos os altos montes que havia debaixo dos céus, até os animais, porque pereceram até as aves, porque toda ave que ela voa, pode prestar atenção, amados irmãos, que ela procura um lugar aonde pousar para descansar, à noite também. Então ali elas iam voar, ela viu que não iam encontrar um lugar para pousar, também iam morrer, então pereceu todos a raça humana, assim como os animais, aqueles que ficaram, só se salvaram aqueles que entrou na arca com Noé, que Deus ordenou um casal, um macho e uma fêmea, e Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 esposas, diz a palavra do Senhor. Mas aqui adiante no versículo 22, todo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Aqui no versículo 22, tudo o que havia terra seca morreu. O que quer dizer? Todo ser humano que vivia no mundo, na face da terra, que pisava na terra, morreu. Por causa de quê? Das suas escolhas, que Deus ele dá oportunidade para o ser humano escolher o caminho que quer seguir do bem ou o caminho que quer seguir do mal. O caminho do bem é o caminho que leva a Jesus. O caminho do mal é o caminho que leva ao inferno. Diz a palavra do Senhor, porque Satanás ele não veio para brincar não de Satanás. Ele veio mesmo para matar, roubar e destruir. Ele não tem pena de você não, amado servo de Deus, que vive numa vida dentro da casa de Deus desgovernada. Então nesse momento eu digo para você, nesse momento, viva uma vida de integridade, amado irmãos, na casa do Senhor. Você, amado irmãos, diz a palavra do Senhor que a arca é nossa própria casa. Diz a palavra do Senhor, o que você tem feito com os seus filhos? Você tem dado exemplo para os seus filhos? Você tem trazido os seus filhos para dentro da arca? O que a arca é a casa do Senhor, aonde você leva para levar eles a seguir o caminho do bem. Como você tem sido como pai, como mãe? Ou você tem dado exemplo para os seus filhos, ou você tem dado vergonha para os seus filhos. Por quê? Porque quantos pais e mães têm feito vergonha para os seus filhos, não tem dado exemplo para os seus filhos. Traga os seus filhos para dentro da arca. Por quê? Porque a arca é a casa do Senhor, onde eles vão crescer e ali eles vão ter o desejo de estar fazendo a vontade do Senhor. E eu deixo nesse momento para você, que você venha ser exemplo de pai, venha ser exemplo de mãe para os seus filhos. Não deixe que seus filhos venham sair da arca. Como sair da arca? Cresce dentro da casa do Senhor, mas por falta a mãe e pai dos seus maus exemplos, eles vão para o mundo. Sai da arca. Então eu deixo nesse momento para você, seja exemplo como pai e mãe para os seus filhos, como Noé ele foi exemplo para os seus filhos, as suas noras e a sua esposa. E nesse momento eu digo para você, não siga a mim não, porque como muitos dizem, me siga não siga a mim não, porque eu sou instrumento de Deus. Eu digo para você, siga a Jesus.